lembrança que o outro cantou. Amigo é coisa para se guardar no lado esquerdo do peito, mesmo que o tempo e a distância digam não. Mesmo esquecendo a canção, e o que importa é ouvir a voz que vem do coração. Pois seja o que vier, venha o que vier. Qualquer dia, amigo, eu volto a te encontrar. Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar. Capítulo 24. Em dezembro de 1981, Elise e Samuel planejaram um Natal diferente, só com as crianças. Sem João Marcelo, que preferiu ficar em São Paulo com a avó, seguiram com Pedro e Maria Rita no automóvel MP Laffer da cantora para Foz do Iguaçu, a fim de conhecerem as cataratas. Elise e Samuel tiveram momentos leves, falaram sobre morarem juntos com entusiasmo e curtiram as crianças. Um dos poucos ruídos aconteceu quando o noivo tomou uma bronca ao pegar algo nos pertences de Elise sem avisá-la. Uma resistência da cantora que só faria sentido um pouco mais tarde. Assim que voltou para São Paulo, Elise seguiu, agora sem Samuel, para uma viagem ao litoral com Maria Rita, Pedro e uma amiga 17 anos mais nova, Patrícia Figueiredo. Algo em Patrícia fazia Elise ver a si mesma quando criança. Ao escrever bilhetes para Laura, mãe da garota, ela assinava Patrícia 2 e a protegia como se fosse sua filha. Era com ela e com sua irmã mais velha, Mônica, que Elise parecia resgatar a infância da qual havia sido retirada ainda em Porto Alegre. Jogavam pedrinhas, tarô, encapavam cadernos. Patrícia imitava atrás dos candelabros da sala, usando-os como microfone, e anotava frases engraçadas que ouvia de Elise, como: "A roupa que eu estou usando pode estar suja, mas eu estou limpa, bicho." Ou: "Fique de olho na privada. Se o cocô boia, a cabeça tá boa. Se afunda, tá ruim." Uma graça infantil. Anos depois, Patrícia foi viver em Paris e passou a receber cartas de uma Elise preocupada com sua possível alienação. "Não seja burguesa. Esqueça as lojas Dior e Companhia Limitada. Coloque um jeans, caneta e bloco no bolso e saia anotando tudo o que você vir por aí. Você recebeu ouro em pó. Não desperdice." Patrícia voltou a conviver com Elise assim que retornou ao país. Substituiu uma atriz no grupo de atores que participava de Saudade do Brasil e passou a fazer caras e bocas que tiravam risos da cantora, como quando imitava Gal Costa se despedindo do público com os cabelos ao vento e encarando a plateia. Patrícia não tinha a seu lado uma amiga amargurada ou depressiva quando as duas chegaram a Juqueí, no litoral norte paulista. Estavam com Pedro e Maria Rita, cheias de energia para fazerem as velhas piadas. Sentada no banheiro, Elise cantava para Patrícia uma versão que acabara de criar ali mesmo de Meu Bem, Meu Mal, um sucesso de Caetano Veloso na época, gravado por Gal Costa como tema da novela Brilhante da Globo, a mesma para a qual
Elis registrou Me Deixas Louca. É assim que ela tem de cantar? E seguia arrastando os tempos para dobrar sua duração com um timbre delicioso de Nina Simone. A grande voz estava ali, sentada diante de Patrícia em uma inesquecível performance em seu vaso sanitário. A graça só acabava, ou ficava preocupante, quando Elis usava cocaína. Ao voltar do litoral, Elis entrava em 1982 com uma angústia no peito. Depois de passar o Réveillon com Samuel, voltou a falar de trabalho e de família, dois vulcões que pareciam prestes a entrar em ebulição. Viver sob o mesmo teto que Elis já parecia uma questão de dias, quando Samuel foi apanhado por um sentimento de abandono dos próprios filhos, uma sensação dolorida de um pai saudoso de seus pequenos, ao mesmo tempo em que fazia planos para morar com a nova mulher e seus 3 filhos. Agora, quem entrava em crise era ele, sentindo que poderia estar substituindo suas crianças pelas crianças de Elis. As próximas noites na Melo Alves seriam de insônia e de uma tensão crescente. Sexta, sábado, manhã de domingo, quase 3 dias de um silêncio pesado entre o casal, com os 2 lados apostando nos anestésicos do próprio tempo. Os espíritos já pareciam desarmados no domingo, mas aquela trégua só duraria até a próxima noite. Segunda, 18 de janeiro de 1982, foi um dia cheio, com Rogério e família chegando para o almoço depois de passarem 20 dias de férias em São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro. Elis acordou cedo e foi para a cozinha. Queria preparar um almoço de gala para o irmão, a cunhada Biba e os 2 sobrinhos que ela não havia visto no Natal. Almoçaram, contaram da viagem e trocaram presentes até que deu a hora de Rogério e Biba levarem a filha Carolina ao pediatra. Natan Marques e o compositor Ronaldo Bastos chegaram no começo da tarde, um pouco antes de Rogério sair, e foram direto para um dos quartos revirar os sacos de fita em busca de músicas para o novo disco. A noite fecharia com um jantar à luz de velas preparado para Samuel, uma investida definitiva para dissipar as nuvens carregadas. A programação do longo dia de Elis tentava satisfazer os 3 universos dos quais ela mais se cobrava: família, trabalho e Samuel. As horas com Natan e Ronaldo foram de muita audição e pouca definição. Elis evitou fazer escolhas antes que escutassem ao menos metade dos 4 sacos plásticos com fitas. Havia outras possibilidades que não estavam no lote. Edu Lobo, que havia perdido contato com Elis, voltava discretamente a seu convívio por meio de Samuel. Uma nova canção sua, naquele ou em um próximo disco, era cada vez mais viável. Daniel Filho também havia atiçado seu ímpeto empreendedor ao sugerir que fizesse um disco de crooner, inspirado nas seleções que as pessoas faziam em casa quando gravavam suas músicas preferidas em fitas cassete, uma febre na época. Para Daniel, era a hora de Elis, que havia começado a vida artística com a voz de orquestra de baile, homenagear suas origens em um álbum menos autoral e mais pop. Ronaldo Bastos escolheu Gema, samba de Caetano Veloso, e pediu que Arrigo Barnabé pensasse em criar algo. Elis falou de Till There Was You, dos Beatles, que acabaria sendo gravada por Beto Guedes na versão em português de Ronaldo em 1984. Dori Caymmi era um dos nomes na lista dos arranjadores, assim como o produtor Lincoln Olivetti, em alta nos estúdios da época, deveria ser chamado para imprimir o acento pop que as rádios pediam. Mais definida estava uma versão para Nos Bailes da Vida, de Milton Nascimento, com menções propositais a Something, de George Harrison. A ideia era de Natan,
que queria começar a canção com o solo da introdução de Something e entregar para Nos Bailes da Vida ao mesmo tempo em que um arranjo com as frases da música do Beatles soasse por trás. A única coisa que eu lembro que a gente conversou, é interessante porque isso aí foi bem na véspera, cara, da morte da Elis. Porque a gente estava se encontrando todo dia à noite. Passava na casa dela para a gente conversar sobre o disco, o que fazer. Tinha-se várias ideias, nada assim concreto vai ser isso. Mas, assim, eu sugeri para ela cantando Bailes da Vida, do Milton, que ela tinha vontade de gravar. Talvez fosse. Essa era uma que a gente estava... E eu lembro que isso aí foi uma das últimas coisas que a gente conversou, foi sobre o Bailes da Vida. Eu estava falando com ela já na hora de sair. Eu falei, Elis, o Bailes da Vida, a gente podia misturar com Something, acho que é do George Harrison, não, Something, dos Beatles, mas acho que é do George Harrison. Eu falei, porque se você pegar a harmonia dela, dá pra gente fazer, misturar as duas coisas. E Bailes da Vida tem muito a ver com Beatles. Milton Nascimento, os mineiros, todo mundo. A mineirada tem uma coisa de Beatles, né, até hoje, que é muito legal, né? E falei, pô, dá para fazer. Eu falei, a gente pode usar, inclusive, uma parte do solo do meio, voltar, e poderia se cantar o Bailes da Vida com Beck atrás, cantando Something, que dá certinho. Aquela, pelos bailes da vida, she moves, na 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 na, dá certinho o caminho das duas. Faz inclusive a introdução, se precisar, pede autorização. Pelos bailes da vida, she moves. Eu falei, no meio a gente faz aquele solo deles. E entrega para o Bailes da Vida novamente. Falei, dá pra gente fazer um arranjo sensacional disso. Aí ela falou assim, foi das últimas coisas, pô, por que a gente já não começa a gravar amanhã? Está marcado só para a semana que vem. Eu falei, quem manda nesse horário na gravadora? Eu falei, é você, é só você ligar e falar, vamos gravar amanhã que eles vão colocar o estúdio à disposição. Eu falei, vê aí, o que você quer fazer? E aí fui embora. E essa foi a última vez que você viu? Foi, acho que numa segunda, né? Acho que ela morreu, acho que foi numa terça. Foi na segunda noite. O solo de Something voltaria no meio da música antes que Nos Bailes da Vida fosse cantada pela segunda vez. É só a gente pedir autorização para usar os solos, propôs Natan. A empolgação de Elis a fez falar com um sorriso. Isso é do cacete, Natan! Por que a gente não grava amanhã mesmo? O estúdio estava marcado para dali uma semana. Vai lá, Elis. Acho que você consegue mudar isso. Você é a chefe, sugeriu o guitarrista. Então vamos fazer isso amanhã, às 15h, fechou Elis. Quando não falavam de música, Natan, Ronaldo e Elis falavam da vida. Ninguém, segundo Natan e Ronaldo, consumiu drogas durante as horas que passaram juntos. Elis, nas lembranças de Ronaldo, não apresentava sinais que denunciassem ter aspirado cocaína. João Marcelo trouxe algumas latas de cerveja da cozinha e Ronaldo tomou 2. Por volta das 20h30, Natan e Ronaldo decidiram ir embora, mesmo sob a insistência de Elis para que ficassem mais. Samuel já havia chegado e ninguém queria atrapalhar o jantar. Quando já se despediam, Elis percebeu que a noite estava fria e que Ronaldo usava apenas camiseta. Pediu que esperasse um segundo, foi a um armário e voltou com o suéter de lã verde escuro. Coloque isto, está frio. Não precisa, Elis, obrigado, disse Ronaldo. Pode levar, é seu.
É um presente, disse Elis e fechou a porta. Elis e Samuel começaram um silencioso jantar por volta das 21h, quando as crianças já dormiam. O clima romântico construído na mesa, farta e iluminada por velas, entregava a boa vontade de Elis em voltar a ser feliz com o namorado, mas não era páreo para o insustentável peso de um drama que existia à revelia de suas intenções. Qualquer coisa que dissessem desaguaria nas angústias de Samuel, que só queria conseguir viver aquela nova felicidade em grupo sem sentir-se um traidor por não ter os filhos ao lado. Uma equação delicada de ser explicada, sobretudo a alguém como Elis, nada feita a rodeios que aparentassem anteceder uma negativa. A certa altura da conversa, pouco antes da meia-noite, Elis apanhou a capa de um LP que estava ao lado do sofá e a colocou em frente ao rosto enquanto Samuel falava, dando o recado de sua indisposição com aquilo tudo. Samuel reagiu. Elis, é melhor eu ir embora. E foi. Elis, com raiva, ligou para a portaria do prédio logo depois da saída de Samuel, um pouco antes da meia-noite. Seu Manuel, é o seguinte, não deixe ninguém subir a partir de agora. Nem minha mãe, nem meu pai, nem o Samuel e nem Deus. A noite só estava começando. Minutos depois de chegar em casa, Samuel decidiu ligar para Elis em busca de um ponto de equilíbrio após a lamentável cena no jantar. Mas o embate foi retomado em uma intensidade ainda maior, com Elis nervosa e, aos poucos, incontrolável. Após falar os palavrões que queria sem dar direito à réplica, desligou com força. Alguns minutos depois, e agora era Elis quem ligava com um esperançoso tom de reconciliação, até que sua ira fosse retomada à base de mais alguns palavrões. Samuel passou então a tentar falar com Elis, ligando diversas vezes até perceber que ela havia tirado o aparelho do gancho. Nada que uma noite de sono não pudesse melhorar. Samuel foi acordado às 6h da manhã por um estranho impulso que antecedia seu despertar de todos os dias em pelo menos 1h30. Ele se levantou, tomou banho e se vestiu com elegância para ver Elis, decidido a enterrar a noite anterior com beijos e abraços, até ser pego por outro estranho impulso, o de não ir. Samuel pensou que não poderia fazer isso sempre que brigassem, que seria um despropósito aparecer por lá tão cedo depois de uma noite como aquela. Um risco. Convencido de que faria coisa errada se saísse de casa em direção aos braços de Elis, tirou a roupa e voltou à cama. No apartamento da Melo Alves, Elis saiu do quarto às 6h da manhã, fez o café e acordou João Marcelo entre 6h30 e 7h para comerem juntos. Estava com olheiras profundas de uma noite mal dormida, mas parecia tranquila. João, que não gostava de café, tomou leite com achocolatado e Elis café com torradas. Os dois haviam combinado de ir ao shopping à tarde para comprar roupas para ele. João estava ansioso. Após comer e conversar, Elis voltou ao quarto e trancou a porta. Eram quase 9h da manhã. Quando Samuel já estava em seu escritório, entre 9h e 9h30, o telefone tocou. Elis tateava os sentimentos do namorado para entrar na velha discussão de forma mais leve. Samuel respondeu com reservas, até sentir que havia arrependimento e boa vontade do outro lado da linha. A situação confusa
deveria ser superada pelos dois e, de preferência, não em forma de cabo de guerra. 15 minutos de conversa se passaram em juras de amor, até que Elis começou a emitir palavras desconexas, sem mais ouvir o que Samuel dizia. Suas frases foram ficando espaçadas e sua pronúncia derrapando até se tornar uma pasta quase incompreensível. Elis! Elis! Samuel tentava intervir. Preocupado, ouviu seu nome sair de uma voz irreconhecível por 3 vezes antes que o silêncio viesse para sempre. O advogado saiu às pressas em direção a Melo Alves. De um orelhão próximo ao bairro dos Jardins, Celina Silva tentava avisar Elis que iria passar na oficina mecânica, pegar o jipe que havia ficado para consertar e seguir o quanto antes para o apartamento da cantora. Elas já haviam acertado de ouvir juntas mais fitas cassete. A empregada Dores atendeu ao telefone e disse que a patroa ainda não havia saído do quarto nem para dar o dinheiro da feira. Celina ligou várias vezes para o número do quarto, mas só ouviu sinal de ocupado. Com quem ela tanto fala? Estranhou. Sem esperar mais, seguiu para a oficina, apanhou o carro e saiu dirigindo às pressas para a casa de Elis, quando um outro veículo passou em sua frente em alta velocidade. Assustada, pisou forte no freio e o banco em que estava se deslocou com força, fazendo-a perder o controle e o jipe deslizar em um movimento de cavalo de pau com uma das portas abertas. Ao se recuperar, amarrou a porta com a alça da bolsa e voltou a dirigir. Quando estava bem próxima da rua Estados Unidos, a gasolina acabou. Celina foi à casa de um amigo que morava perto e pediu para usar o telefone. De novo, tentou ligar para o quarto de Elis, 1, 2, 3 vezes e nada. Trancou o carro e seguiu a pé. Samuel chegou ansioso como ninguém naquela casa o vira antes. Cruzou com Pedro, Maria Rita e 2 empregadas no playground do prédio. Perguntou pela namorada, apanhou a chave e subiu às pressas para o apartamento. Dores resolveu ir atrás. Abriu a primeira porta com uma das cópias encontradas pela arrumadeira e a segunda, do quarto de Elis, com ferramentas que a mesma Dores trouxe em uma caixa. João correu para ver o que havia com a mãe, mas foi impedido de entrar. — Vá brincar, está tudo bem, disse Samuel. Elis estava caída, segurando o telefone com a mão estendida para o lado direito. Ficou claro que era algo mais sério que um desmaio. O advogado ligou para o amigo do escritório, Marco Antônio Barbosa, e logo depois para pedir uma ambulância. Celina chegou querendo saber de Elis. — E essa mulher que não atende o telefone? O Samuel chegou cedo e estava lá chutando a porta. Parece que ela dormiu mesmo, respondeu Dores. A secretária foi até o quarto e ameaçou entrar em pânico ao ver Elis no chão. Samuel tentava reavivá-la, gritando seu nome e fazendo respiração boca a boca. — Nós vamos sair dessa, repetia Celina. Ela também ligou para o 191, cobrando a ambulância que não chegava. Ao desligar, correu para ajudar Samuel, massageando o peito de Elis com força, mas os sinais vitais não voltavam. — Lili, fala comigo. Por favor, Lili, fala comigo.
O que foi feito, amigo, de tudo que a gente sonhou? O que foi feito da vida? O que foi feito do amor? Quisera encontrar aquele verso menino que escrevi há tantos anos atrás. Falo assim sem saudade, falo assim por saber se muito vale o já feito, mais vale o que será, mais vale o que será, e o que foi feito é preciso conhecer para melhor prosseguir. Falo assim sem tristeza, falo por acreditar que é cobrando que fomos e nós iremos crescer, nós iremos crescer. Outros outubros virão, outras manhãs plenas de sol e de luz. Samuel decidiu não esperar mais. Às 11h20, uma hora depois de chegar ao apartamento, desceu pelo elevador com Elis no colo e pediu que Celina corresse até a frente do prédio para chamar um táxi. No instante em que ela voltava avisando que o carro estava na entrada do edifício, um outro táxi chegou trazendo o amigo de Samuel, o advogado Marco Antônio, e um médico, o Dr. Álvaro Machado Júnior. Samuel partiu com Elis no colo e o médico no automóvel da frente, enquanto Celina e Marco Antônio seguiam no de trás. Em 5 minutos, chegaram ao Hospital das Clínicas. O táxi parou buzinando na entrada do pronto-socorro e todos desceram às pressas. O motorista, Manuel, ajudou Samuel e Álvaro a colocarem Elis em uma maca que a equipe de plantão trouxe rapidamente. Depois de receber de Celina o pagamento pela corrida, seu Manuel manobrava para partir quando viu que Samuel havia deixado sua agenda cair no banco traseiro. Desceu novamente e correu até a recepção, mas não o encontrou. Deixou o objeto com uma atendente que anotou seu nome e a placa do carro. Celina fazia a ficha de Elis enquanto os pensamentos começaram a chegar com uma velocidade angustiante. Meu pai, Natan, as crianças. Quem está cuidando das crianças? A maca trazendo Elis chegou à sala de emergência do HC às 11h35 e a doutora Elizabeth Lima Nicodemos nem percebeu que naquela manhã tentaria salvar um ídolo. Parada! Gritou um enfermeiro, sinalizando que se tratava de um paciente com parada cardiorrespiratória. A jovem médica de 29 anos, formada via 2, voltava ao trabalho naquele dia depois de uma licença maternidade de 3 meses. Minutos antes de Elis chegar, 3 companheiros da equipe de emergência da primeira clínica médica do HC combinaram de almoçar juntos. Elizabeth não foi. Queria usar o horário de almoço para ir até sua casa, próximo ao hospital, amamentar a filha, e só faria isto quando os amigos voltassem.
Auxiliares e técnicos vieram para seguir as orientações de Elizabeth. Antes de saberem que Elise estava em suas mãos, algo de que só seriam informados mais tarde, perceberam que aquela paciente parecia jovem demais. As chances de recuperação seriam boas se agissem rápido, mas o eletrocardiograma apontava que Elise não tinha movimentos respiratórios espontâneos, muito menos batimentos cardíacos. Fizeram a intubação para iniciar a ventilação artificial, investiram em uma forte massagem cardíaca e administraram substâncias como adrenalina, gluconato de cálcio e carbonato de sódio. Elizabeth apalpou o corpo de Elise em várias partes, percebendo que ele não estava gelado e que não havia o que os médicos chamam de rigidez cadavérica, algo que lhe dava certeza de que aquela parada era algo muito recente. Mas Elise não respondia a nenhum procedimento. As massagens no peito e os choques elétricos para reanimá-la pareciam intermináveis. Às 11h45, quando a ficha da paciente chegou ao setor de emergência com o nome datilografado, Elizabeth levou um susto ao saber quem era a mulher que ela tentava salvar. Elis Regina Carvalho Costa, a mesma que a fez se emocionar quando menina no palco do programa O Fino da Bossa. Sua sensação agora era de frustração. Elizabeth sentia que por muito pouco não trazia Elis de volta. Os sinais mostravam que a cantora havia chegado aos seus cuidados tarde demais. A notícia de que Elis Regina era atendida naquela manhã por Elizabeth voou pelos corredores do hospital e mobilizou médicos, enfermeiros e técnicos de várias áreas. Muitos vieram oferecer ajuda. Celina viu por uma fresta uma mulher de traços orientais quase que de pé sobre a maca apoiada sobre o corpo da cantora. O barulho das massagens e dos desfibriladores criavam uma expectativa insuportável. Tudo o que Elis precisava fazer era tossir, gemer, dar um único respiro. Ela continua parada, dizia um enfermeiro. Os médicos tentaram por muito tempo, até que Celina ouviu a frase que fez tudo ao seu redor se movimentar em câmera lenta. Não tem mais jeito. Antes do óbito ser declarado, o diretor do hospital, Luiz Bacalá, disse a Elizabeth que o corpo de Elis deveria ser enviado ao IML, o Instituto Médico Legal, e não ao SVO, o Serviço de Verificação de Óbito. Algo fazia desconfiar de que aquela morte deveria ser melhor explicada e, uma vez que o corpo chegasse ao IML, um inquérito policial seria aberto para a investigação. Celina saiu em busca de um orelhão. Chorando, ligou para o médium Mauri em que Elis confiava. Pelo amor de Deus, façam alguma coisa. Eu preciso falar com o professor Mauri. A Elis morreu. Seu desespero a fazia pedir pela ajuda dos espíritos. Quem atendeu ouviu um clamor incomum. Sem saber o que responder, o atendente disse o que achou que deveria dizer naquela hora. Desculpe, mas o professor Mauri não está. Pode deixar que eu darei o recado assim que ele voltar. Na mesma angústia, Celina passou a ligar para quem se lembrasse dando a notícia da morte. O corpo seguiu para o IML ao lado do Hospital das Clínicas. Os amigos e a família chegavam em busca de informações. Natan desmaiou em frente ao hospital assim que teve a confirmação daquilo que parecia um trote. Walter Silva chorava como criança. Ronaldo Bastos, em choque, lembrou-se da frase do policial no dia de sua prisão. Avisa a Elis que ela vai se ver com a gente.
Ela não pede por esperar. A partir do momento em que os jornalistas chegaram, o pesadelo dos que amavam Elis como mulher passou a ser potencializado em uma comoção nacional por aqueles que a cultuavam como cantora. Seu Manuel, o motorista que a levara ao hospital, ouviu pelo rádio do carro que a mulher que carregou em seu banco traseiro era Elis Regina e que agora ela estava morta. Do IML, o corpo seguiu para ser velado, não por acaso, no Teatro Bandeirantes, o mesmo palco onde Elis havia se apresentado tantas vezes. A equipe do período Jorge Izumi, da Seção Técnica de Perícias em Crimes contra a Pessoa do Instituto de Criminalística, recebeu uma ligação às 14h20 do delegado Carmo Aparecido Camargo para comparecer ao apartamento de Elis Regina a fim de esclarecer a ocorrência. O pedido foi oficializado mais tarde em uma mensagem teletipada do 4º Distrito Policial, assinada por Carmo. Solicito técnica para o local de morte a esclarecer a Rua Doutor Melo Alves, 668. Vítima, Elis Regina Carvalho Costa. Ao receber a primeira ligação, no entanto, Jorge Rizumi não tinha o endereço do apartamento de Elis e combinou com o delegado de se encontrarem no pronto-socorro do HC para apanharem as coordenadas. Enquanto os técnicos perdiam tempo, o apartamento de Elis recebia gente o bastante para alterar completamente a cena do quarto no instante da morte. Além das empregadas que haviam ficado no local o tempo todo, Samuel, acompanhado por 2 irmãos, resolveu retornar ao endereço enquanto o corpo estava no IML. Mais tarde, Rogério fez o mesmo. Os técnicos chegaram anotando o que podiam. Na suíte de Elis havia uma cama de casal, uma estante, uma mesinha, uma chapeleira e um armário. Sobre a cama, algumas almofadas e um lençol amarrotado. A estante entre a cama e a porta abrigava livros, um aparelho de som, uma TV, fitas cassetes, vasos com plantas ornamentais e outros objetos. O telefone ainda estava no chão, próximo à mesinha. Sinais menos comuns apareceram quando observaram a porta do quarto de Elis. A fechadura, retirada por Samuel, havia sido cuidadosamente recolocada com um dos parafusos frouxo. No banheiro, conforme anotaram, não havia anormalidade. Um armário de parede guardava produtos homeopáticos e dentro de uma caixinha que ficava em um móvel junto à banheira, comprimidos próprios do que os técnicos chamam de farmácia caseira. Os peritos perceberam que aquele cenário poderia ter sido alterado e avisaram sobre isso no laudo técnico. A primeira a entrar no quarto depois de Samuel sair com Elis nos braços foi Maria das Dores, a empregada potiguar de 40 anos que morava na favela da Rocinha, no Rio, antes de ir trabalhar com a cantora. Disse à polícia que encontrou o quarto relativamente arrumado, mas que não estranhou. Elis tinha problemas de coluna e gostava de dormir no chão. Afirmou também que muita gente chegou logo depois da morte da cantora. Sobre drogas, respondeu que o único pó branco que sua patroa tomava, conforme sabia, era sal de frutas, e que, quando se sentia cansada, usava calmantes como carmocetina para dormir. Dores, no entanto, revelou que, ao entrar no quarto, retirou de lá uma garrafa de cinzano branco caída no chão do quarto com apenas um resto do líquido, e que havia também recolhido todo o lixo que estava no banheiro e jogado seu conteúdo em um saco plástico. Samuel pode ter sido a segunda pessoa a entrar no quarto de Elis. Ao retornar ao apartamento, foi até a suíte apanhar algumas fotos que havia tirado com a cantora. Ficou lá, sozinho por um tempo que não soube precisar, mas disse em depoimento à polícia que já havia encontrado o lugar arrumado.
Informou também que encontrou no banheiro da suíte um envelope vazio onde deveriam estar 4 comprimidos do remédio Sonotrate. Sua observação no depoimento foi de que o Sonotrate era um medicamento que Elise usava em raras ocasiões quando precisava se recuperar para os compromissos do dia seguinte. Samuel afirmou que assim que viu a embalagem do remédio no banheiro, a colocou em seu bolso. Por quê? Quiseram saber os policiais. Ele respondeu que nem sabia o motivo de sua reação, mas talvez por lamentar a descoberta naquele momento, já que muitas vezes insistiu com Elise para que ela deixasse de tomar aqueles medicamentos. No mesmo depoimento, o advogado reforçou que Elise jamais fez uso de qualquer tóxico durante os 6 meses em que conviveram e que, dada a intensidade dessa convivência, poderia fazer essa afirmação com absoluta certeza. É de sonho de pó, o destino de um só, feito eu perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. É de laço e de nó de gibeira, o giló dessa vida comprida a sol. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina, mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina, mina escura e funda o trem da minha vida. O meu pai foi peão, minha mãe solidão, meus irmãos perderam-se na vida à custa de aventuras. Descasei, joguei, investi, desisti. Se há sorte, eu não sei, nunca vi. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina, mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina, mina escura e funda o trem da minha vida. Me disseram, porém, que eu viesse aqui pra pedir de romaria e prece paz nos desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina, mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina, mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira,
evapora Nossa Senhora de Aparecida. A notícia da morte devastou César Camargo no momento em que ele comemorava o fato de ter feito as pazes com a ex-mulher. Quando eu piso em folhas secas, caídas de uma mangueira, penso na minha escola e nos poetas da minha estação primeira. Não sei quantas vezes subi o morro cantando, sempre o sol me queimando, e assim vou me acabando. A notícia da morte devastou César Camargo no momento em que ele comemorava o fato de ter feito as pazes com a ex-mulher. Estava na sede da gravadora Som Livre, no Rio, produzindo para o diretor artístico Max Pierre o novo disco de Calbi Peixoto. Ao mesmo tempo, Max fazia reuniões na casa de Elis aos sábados para definir o repertório do próximo álbum. Dias antes de um desses encontros, César havia sofrido um acidente de moto na Avenida Marquês de São Vicente, no Rio, e quebrado o braço em 3 lugares. Max comentou com Elis sobre o tombo e sentiu a preocupação da cantora. No domingo, Elis ligou para César dando bronca. Tá pensando que é moleque com essa moto? Era a primeira vez que se falavam desde a separação. Na mesma ligação, fizeram as pazes e ela permitiu que ele visse os filhos Pedro e Maria Rita. Justamente no momento em que César contava a Max sobre sua alegria em falar de novo com Elis, um produtor entrou na sala com a notícia. Vocês viram que a Elis Regina morreu? César primeiro duvidou, mas em seguida começou a esmurrar a mesa e a parede do escritório aos berros em meio a uma crise de nervos. Max e seu funcionário contiveram e a mulher do diretor trouxe um copo de água com açúcar. Aos poucos, César foi se acalmando. Os dois tomaram o primeiro voo para São Paulo e Max veio ao lado do colega, que não conseguiu conter as lágrimas durante todo o trajeto. Ao chegar em São Paulo, César foi direto para a casa de Elis, onde encontrou os filhos. A fila, no mesmo endereço em que um dia foi formada por uma multidão vinda em caravanas para ver Falso Brilhante, perdia-se agora de incredulidade pela Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Senhores, jovens e artistas caminhavam pela calçada, questionando uns aos outros sobre o que poderia ser a causa da morte. Por 23 horas seguidas de velório, 25.000 pessoas passariam para o adeus. O trânsito parou. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo, é o nó da madeira, Cangacandê, é o Matita Pereira, é madeira de vento, da ribanceira, é um mistério profundo, é o queira ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão,
março, é o fim da canseira, É o pé, é o chão, é a mastradeira, passarinho na mão. pedra de atiradeira, É uma ave no céu. é uma ave no chão. Dentro do teatro, a cerimônia improvisada sugeria que as pessoas se aproximassem do caixão lacrado no palco, passassem por Elis, de quem só viam o rosto por uma tela, e seguissem em frente. Mas muitas resolviam continuar ali, ou aglomeradas no palco, ou sentadas na plateia. A família, que ficava em um espaço reservado na parte de trás do palco, mal conseguia se aproximar. Um repórter da Globo tentou entrevistar seu Romeu e Dona Erci ao lado das coroas de flores que não paravam de chegar. Como o senhor está vendo essa manifestação de amor pela sua filha? Romeu tentou uma resposta. É uma satisfação. Conseguiu dizer. Erci balançou a cabeça e ameaçou desmoronar ao lado do marido. Algumas pessoas saíam desmaiadas, retiradas pelos seguranças. A plateia começou a cantar Travessia de Milton Nascimento, levando muita gente aos soluços. Assim que uma turma terminava uma canção, outro grupo começava outra. E assim Elis era velada ao som de Romaria, Saudosa Maloca, Valsa da Despedida. César perguntou aos filhos Pedro, de 6 anos, e Maria Rita, de 4 anos, se eles queriam ir a um negócio que se chamava velório. Sem saber dos detalhes, as crianças disseram que sim e seguiram com o pai para o Teatro Bandeirantes. Ele prometeu que seria rápido e entrou com os dois pelos fundos. Ao se deparar com as pessoas cantando, teve uma crise de choro e foi amparado pelos amigos. No microfone colocado no centro do palco, pediu colaboração. É uma festa, sim, é uma festa. Cantem bastante. Mas vou pedir uma coisa. Daqui a pouco, nossos filhos Pedro e Maria Rita vão dar o adeus para sua mamãe. Sua voz embargou e ele interrompeu o discurso, mas voltou para completar. Por favor, neste momento, façam silêncio. Caía a tarde, feito viaduto, e bêbado trajando luto, e lembrou Carlitos, a lua, tal qual a dona do bordel, pedia a cada estrela. Desde que chegou com o pai, Pedro via uma sequência de cenas que levaria anos para processar. João, o confiante irmão mais velho, estava transtornado em um estado que Pedro jamais havia visto. Maria Rita, carregada por Samuel, parecia perdida na multidão, carente dos cuidados da mãe que, diziam os adultos, havia partido. As pessoas de quem Pedro gostava e via em casa choravam nos cantos. E um caixão sustentava o corpo de sua mãe, que estava ali sem estar. Sem maturidade emocional para entender a causa da tristeza alheia,
O garoto se chocava com a existência de tanta tristeza ao mesmo tempo. Muitas memórias do que vivera com a mãe seriam jogadas em um fosso para protegê-lo. O rosto, o toque, as broncas, quase tudo desaparecia. Pedro e Maria Rita ficariam com muito pouco da Elis viva. A partir daquele dia, no entanto, começavam a descobrir o tamanho da mulher que até a noite anterior era só a mãe que os colocava para dormir. O bailarino Lenny Dale gritava com uma dor física, um choro assustador. Ronaldo Bosco lhe venceu o medo de avião neste dia para se despedir de Elis. Mônica Figueiredo testemunhou o instante em que João Marcelo se debruçou sobre o caixão para olhar a mãe fixamente. Um repórter escreveu que esse momento durou 20 minutos. Ali, Mônica viu um menino de 11 anos envelhecer 50. Adilson Godoy tentou consolá-lo logo depois, ao perceber que ele estava só. Dureza, né, João? E percebeu que o menino envelhecido ainda era só um menino. É minha mãe, né, Adilson? Minha mãe. O caixão foi retirado do teatro pouco antes das 11 horas, provocando empurra-empurra de repórteres, fotógrafos, policiais e fãs. Um caminhão do Corpo de Bombeiros levaria o caixão até o cemitério do Morumbi. Depois que as pessoas deixaram o teatro, outras chegaram e se acomodaram nas cadeiras da plateia. Mesmo sem o corpo de Elis presente, elas ficaram ali, em silêncio, olhando para o palco vazio. Pra noite do Brasil, meu Brasil, que sonha com a volta do irmão do Enfio, com tanta gente que partiu num rabo de foguete. Chora a nossa pátria mãe gentil, choram Marias e Clarices no solo do Brasil. Mas sei que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente a esperança dança na corda bamba de sombrinha, e em cada passo dessa linha pode se machucar a esperança equilibrista sabe que o show de todos